Olá, galera, olá, confinados, né, pelo corona. Vamos discutir um pouquinho, né? Eu vou tentar resumir aqui para vocês agora um pouquinho sobre Grécia Antiga, tá? Um assunto complexo, mas não é um assunto dos mais difíceis, vocês vão perceber, tá bom? Primeira coisinha que eu queria que vocês percebessem seria a questão da importância. Qual foi a importância, qual foi a contribuição, melhor dizendo, né, dos gregos para o mundo contemporâneo? Qual foi a principal contribuição cultural e política dos gregos? Beleza? Quando a gente para refletir um pouquinho sobre essa indagação, né, acredito que a melhor resposta, a resposta que está vindo na cabecinha de vocês agora, seria a questão da democracia. A democracia foi a principal contribuição dos gregos para o mundo contemporâneo, beleza? Para o mundo ocidental, como vocês preferirem. Bem, sobre a Grécia, a primeira coisa que nós temos que entender foi a questão do seu povoamento, beleza? Os gregos foram povoados, a região ela foi povoada por aqueus, eólios, dórios e jônios, grupos diferentes que foram se fundindo, estabelecendo essa civilização. Na divisão temporal da Grécia Antiga, nós temos aí uma divisão então em período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, beleza? Vamos começar então sintetizando alguns pontos relacionados, né, ao período pré-homérico. Durante esse período, nós tivemos o desenvolvimento de civilizações. A primeira delas, a civilização cretense. A ilha de Creta dominou a Grécia continental durante um período, beleza? Logo na sua formação, lá para o século 20 a.C., tá? Esse domínio partia do Palácio de Knossos, que era, né, administrado, que era centralizado pelo rei Minos. Por que eu estou frisando esses dois nomezinhos? Porque a lenda, o mito do Minotauro, ele está diretamente relacionado a esse período. O Minotauro seria o nosso rei Minos, que dominava os gregos de um labirinto. O nosso labirinto, o Palácio de Knossos. Beleza? Bem, durante essa fase, né, essa civilização cretense, ela fazia comércio com regiões vizinhas, né, uma ilha, então ela precisava de desenvolver a navegação para ter esse contato. Outro detalhe importante é que o desfecho dessa civilização cretense está diretamente relacionado a essa lenda do Minotauro. Então, num determinado momento, Teseu, filho do rei Egeu, decidiu, né, libertar os gregos do domínio do Minotauro. Fez um acordo com o seu pai, que tinha uma preocupação enorme, porque vários já haviam sido derrotados pelo Minotauro, pelo nosso Minos. Beleza. Ele foi até o labirinto do Minotauro e, com a ajuda de Ariadne, uma serva do Minotauro, ele conseguiu derrotá-lo, conseguiu a vitória. Voltou tão entusiasmado para a Grécia que ele esqueceu de um combinado que ele havia feito com o seu pai, de mudar a vela da embarcação caso a vitória, né, tivesse acontecido. Como ele esqueceu de mudar a vela da embarcação, o rei Egeu, seu pai, ficou desesperado quando viu a embarcação chegando à Grécia e se jogou no mar, né? Eu brinco, inclusive, que o mar virou o rei e o rei virou o mar Egeu, tá? O legal é perceber que a lenda do Minotauro, o mito do Minotauro, está diretamente relacionado a essa mudança da civilização cretense para a civilização micênica, beleza? A civilização micênica foi uma fusão dos aqueus com os cretenses, dando origem a esses micênicos, que desenvolveram vários setores, né? Além do comércio que os cretenses já haviam desenvolvido, o artesanato, a agricultura, né, deu a essa civilização um destaque. Esse destaque acabou provocando um processo de expansionismo, e esse expansionismo deu origem à famosa Guerra de Troia. Então a Guerra de Troia ocorreu durante esse período aí dessa civilização micênica, beleza, galerinha? Então os gregos tentaram
invadir a cidade de Troia por 10 anos. Eu estou sintetizando bastante a historinha aqui, tá? Nós não temos muito tempo. Então, os gregos ficaram durante 10 anos tentando invadir a cidade de Troia, não conseguiram. Tiveram então a ideia de fazer um cavalo de madeira e deixar o lado de fora da cidade como um presente. Os troianos acreditaram e levaram o presente para dentro da cidade. À noite, né, gregos deixaram o interior desse cavalo, abriram os portões e a cidade foi totalmente destruída. Beleza? Episódio inclusive que marcou a morte de Aquiles, né, o famoso calcanhar de Aquiles. Beleza? E aí nós entramos no período do século 12 a.C., tá bom? No século 12 a.C. nós tivemos a invasão dos dórios, beleza? A civilização micênica chegou ao fim. Nós tivemos a primeira diáspora, o primeiro êxodo rural dos gregos, tá? E com a invasão dos dórios e esse processo de êxodo, de fuga, de diáspora, nós tivemos o desaparecimento da escrita. Por isso que nós entramos numa nova fase, num novo período chamado de período homérico. Justamente porque durante essa fase, né, nós só temos como fontes históricas, né, a Ilíada e a Odisseia, que são atribuídas a Homero. Nós não temos certeza se Homero existiu. Se ele existiu, ele foi um Aedo, um contador de história, né, que produziu aí a Ilíada e a Odisseia, tá bom? Temos também Teogonia do Hesíodo, mas na questão de história, para poder tentar entender um pouco desse período de inexistência da escrita, Ilíada e Odisseia seriam as maiores contribuintes. Bem, durante esse período, então, entende-se que a Grécia, né, ficou toda desarticulada e aí surgiram os genos, beleza? Os genos seria uma família numerosa, uma família muito grande, liderada por pater familias, pelo chefe dessa família, tá bom? A desestruturação dos genos, o crescimento demográfico, né, acabou provocando a desestruturação dos genos e deu origem à formação da cidade-estado. Como assim? Nós tínhamos um indivíduo, né, lá desesperado, no território grego, território todo acidentado. Ele encontrou uma companheira e constituiu uma família numerosa. Não vamos entrar nesse mérito de como ele constituiu, né? Podemos pensar na questão da cegonha, da questão do repolhinho, ou, né, deixa pra lá. Bem, esse genus, ele foi se fundindo com outros genus, dando origem às frátrias. Essas frátrias também foram se fundindo, dando origem à tribo. A tribo deu origem ao demo, ao povo. E aí a burocratização desse demo deu origem à polis, beleza? Ou cidade-estado grega. Então um processo de evolução demográfica partindo do indivíduo, passando por um episódio muito importante que é a questão dos genos, deu origem à polis ou cidade-estado. Ok? Nesse momento, inclusive, dessa expansão demográfica, nós tivemos a segunda diáspora grega, quando os gregos começaram a criar colônias, Bizâncio, Crotona, Marsella, Magna Grécia, esses territórios super importantes, né, que foram colonizados pelos gregos, tá bom? Nesse período arcaico, então, nós tivemos a formação das cidades-estados, e aí nós vamos destacar duas cidades, Atenas e Esparta, né, as cidades mais importantes. Outras também apareceram, mas vamos destacar esses dois locais. Atenas na região da Península Ática, uma região poupada pelos dórios, inclusive, né, o que favoreceu o desenvolvimento daquela região, daquela população. Tinha uma sociedade dividida basicamente em 3 grupos. Nós tínhamos os grandes proprietários, que eram os eupátritas, os bem-nascidos. Nós tínhamos os georgóis, que eram pequenos proprietários, com um detalhe: as terras na região de Atenas elas eram muito ruins, então as melhores terras ficaram para os eupátritas, e eram terras não tão boas. E as piores terras, as piores das piores terras, para os georgóis. Então o georgói vivia numa situação bem complicada. E nós tínhamos os demiurgos, o povo, beleza? Aqueles que não viviam da agricultura, do artesanato e de outras atividades aí.
Nesse momento, vale a pena a gente ressaltar a noção de cidadania dos atenienses. Para os atenienses, as mulheres, né, os escravos e os estrangeiros, os metecos, eles não eram cidadãos, beleza? As mulheres, os metecos e os escravos não eram cidadãos. Então o cidadão era o homem filho de pai e mãe ateniense. Ponto. Beleza? Isso fazia com que o direito à cidadania em Atenas fosse restrito a um pequeno grupo. Beleza? Vamos avançar então mais um pouquinho. Na política, nós tínhamos no início lá um falso rei, o Basileu. Alguns autores mais antigos chamam de Filo Basileu, né, de falso rei, que tinha funções religiosas e militares, tá bom? Ele tinha aí uma aristocracia, né, um governo dos melhores que o auxiliava nessas funções. Só que aí esse governo ele acabou dando origem a um processo de confronto, beleza? Por que um processo de confronto? Nós temos que entender a evolução política da Grécia Antiga. Como que foi essa evolução política antes de avançar um pouquinho mais em Atenas? Nós tivemos a monarquia. Essa monarquia deu origem a uma aristocracia, um governo dos melhores. Em alguns locais uma oligarquia, um governo de poucos, como por exemplo em Esparta. Surgiram então tiranias por conta das revoltas que aconteciam por conta do aumento da disparidade entre ricos e pobres, a disparidade social. Essas tiranias não resolveram o problema e aí nós temos, por exemplo, o caso de Atenas, que chegou a desenvolver a democracia. Então a democracia foi parte de um processo de uma evolução política. Começamos numa monarquia, passamos por aristocracia, oligarquia, tirania, chegando à democracia, beleza? Então, no caso de Atenas, surgiram várias lutas populares, principalmente porque em Atenas nós tínhamos uma prática bem complicada da escravidão por dívida. Então, você, Georgoi, que estava devendo ao Eupátrita, você era escravizado por um tempo determinado ou, né, de forma vitalícia, pela sua vida toda, tá bom? Bem, essa questão da escravidão por dívida foi gerando uma série de conflitos, uma série de revoltas, e aí para solucionar esse problema em Atenas, surgiram os chamados reformadores ou legisladores, né, que fizeram um paliativo, que tentaram minimizar esse processo, mas foi importante. Percebam o seguinte, por exemplo, o Drácon. O Drácon, nós estamos falando por volta de 621 a.C., né? O Drácon, ele criou o Código Draconiano, o primeiro código de leis escritos de Atenas, né? Mas esse código manteve os privilégios da aristocracia, tá? Mas foi um paliativo, deu uma minimizada na crise. Depois nós temos Solon, que já, né, em 594 também a.C., ele estabeleceu reformas um pouco mais profundas. Ele acabou com a escravidão por dívida, mas ele deu com uma mão e retirou com a outra. Como assim? Ele acabou com a escravidão por dívida, mas estabeleceu o voto censitário, o voto pela renda, excluindo, né, a maior parte da população ateniense do direito, né, à participação política. Isso acabou mantendo as crises, as confusões, e aí nós entramos nas tiranias. Pisístrato, Hípias e Hiparco, que tomaram o poder para tentar solucionar essa situação em Atenas. Não resolveram, a crise se aprofundou, e aí nós temos a figura de Clístenes, já no final desse século V a.C., em 510 a.C., Clístenes, né, ele criou a democracia, demo, povo, cracia, poder, poder do povo. Então todos poderiam participar da democracia. Não poderiam criticá-la, mas poderiam participar. Por quê? Junto com a democracia, o Clístenes criou o ostracismo, uma prática na qual eram expulsos de Atenas por 10 anos. Como que funcionava esse processo? Havia então uma espécie de uma votação, cada um recebia um ostráculo, um pedaço de cerâmica, e nesse pedaço de cerâmica você colocava o nome do inimigo da democracia, beleza?
Se o mesmo nome aparecesse milhares de vezes, você era banido por 10 anos, tá bom? Depois, né, surgiu a figura de Péricles, aproveitando o desenvolvimento econômico de Atenas, que nós vamos entender melhor no período clássico, né? Aproveitando esse desenvolvimento econômico, então, ele estabeleceu a isonomia, a igualdade perante a lei, a isegoria, a igualdade de palavra na Assembleia, e a isocracia, que seria a igualdade de participação no poder. Beleza? Então nós temos aí um resuminho de Atenas. Esparta, né? Esparta se desenvolveu na região do Peloponeso, na península do Peloponeso, justamente a região que os dórios invadiram, né? Ou seja, os espartanos são descendentes dos dórios. E no caso dos espartanos, a política ela era uma diarquia. Nós tínhamos 2 reis, um rei militar e um rei religioso, cada um com uma função específica ali. Nós tínhamos os magistrados, os éforos, mas quem mandava efetivamente era a gerúsia, beleza? Um conselho formado por anciãos, 28 anciãos, pessoas com mais de 60 anos, que era raro, ainda mais numa sociedade de guerreiros, né? Compunham então esse grupo aí que definia efetivamente pela guerra ou pela paz, tá bom? Então a experiência era algo muito valorizado na antiguidade, a melhor idade, beleza? Nós tínhamos uma sociedade também composta por 3 grupos. Nós tínhamos o espartano ou esparciata, né, que era o cidadão, com disciplina militar. Nós tínhamos o perieco, que seria um grupo aí intermediário, que eram os antigos habitantes da região, né, da região da Lacônia ou Lacedemônia, região pelos dórios, e os ilotas, que eram os escravos que pertenciam ao Estado, beleza? Nós tínhamos, no caso de Esparta, uma educação militar extremamente forte. A criança, o menino, com 6 anos, ele era entregue, né, ao Estado para receber o seu treinamento militar, que ia até os 18, com uma formação complexa, né? A formação desse jovem era através da morte de ilotas, que era uma espécie de controle demográfico, né, de controle populacional, já que os ilotas representavam a maioria na população de Esparta, beleza? Agora o período clássico, para a gente tentar fechar aí, né, esse nosso resuminho. O período clássico, ele foi iniciado com a questão das guerras, entraram em conflito com os gregos, foram sendo vitoriosos inicialmente, mas os gregos, com a liderança de Atenas na Liga de Delos, conseguiram uma virada e uma vitória contra os invasores persas. Nesse contexto aí de vitória por conta da Liga de Delos, nós tivemos um período de imperialismo ateniense. Atenas começou a dominar as outras cidades, as obrigando a permanecer na liga, obrigando-as a contribuírem. Inclusive essas contribuições que eram feitas para a Liga de Delos, para a Confederação de Delos, eram desviadas para sustentar a democracia ateniense, ok? Então, o que aconteceu durante a fase de Péricles, voltando lá em Atenas, em Péricles? Péricles começou a pagar ao cidadão pobre para que ele pudesse participar da política, beleza? Então foi o Péricles que estabeleceu essa questão de salário aos políticos naquele período. Então, esse cidadão pobre, ele era sustentado por esse imperialismo para que ele pudesse exercer a política, mesmo porque a democracia em Atenas era uma democracia direta, uma democracia participativa. Você tinha que estar o tempo todo votando e participando, né, das discussões e das construções. Então, ao pobre ficava muito difícil até Péricles, né, conseguir participar. Essa situação desse imperialismo ateniense acabou provocando uma guerra, né, entre as cidades gregas, a Guerra do Peloponeso. Peloponeso, uma liga de oposição. Nós tivemos então uma disputa, né, entre essas ligas, Liga do Peloponeso e Liga de Delos, iniciando essa guerra, que pode ser resumida como um suicídio profundo das cidades gregas.
né? A Vitória ficou com Esparta, mas que saiu muito enfraquecida do confronto, e aí nós tivemos várias cidades gregas tentando tomar o poder a partir de então. Então essa série de confrontos internos acabaram enfraquecendo a Grécia, que depois foi facilmente dominada pela Macedônia, entrando aí na última fase, né, do período helenístico. Beleza, galera? No período helenístico, então, nós tivemos a Macedônia dominando a Grécia. O que seria o helenismo, né? O helenismo foi a fusão da cultura grega com a cultura oriental, estabelecida, né, principalmente por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, tá bom? Então, nós fechamos aqui esse nosso resuminho, tá? Eu sei que eu sintetizei muito, mas a ideia era fazer um videozinho aí de em torno de 20 minutos, nós vamos passar um pouquinho desses 20 minutos, né? Mas que vocês consigam complementar com a leitura, com o material e tirando dúvidas, né, comigo. Eu vou postar, né, no meu blog uns textos, uns resumos, essa aula, né, vou digitar algumas coisas sobre essa aula também que eu falei com vocês agora e vou colocar no blog, aí vocês acessem. Eu sou Thiago Freitas, beleza? Um abraço a todos, até mais, até a próxima.